Olá, tudo bem? Meu nome é Rayana Pertile Cardoso e é um prazer estar com você aqui hoje apresentando este programa Advocacia para Todos. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais e no canal 14 da NET. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Lisiane, que atua tanto no estado do Rio Grande do Sul, né, doutora, como no estado de São Paulo com Previdência, né, doutora? Doutora, queria te agradecer Exato. por ter aceitado o convite para falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do seu programa e falar um pouquinho da reforma previdenciária, que, por mais que já vai fazer 5 anos, né, que aconteceu essa mudança, ainda traz muitas dúvidas, né? Com certeza. E afeta muito a vida das pessoas, né? De uma forma geral, né, doutora? E para já Muito. iniciar esse assunto, doutora, eu vou lhe perguntar já, vamos ser bem diretos. Conta pra gente, quais as principais mudanças que a emenda 103, lá de 2019, trouxe na questão da Previdência, assim, de uma forma geral? Eu acredito que a exigência de idade, né, em alguns benefícios de regra de transição, onde as pessoas estavam às vezes próximas à aposentadoria e foi limitado aí uma idade de 60 anos para o homem, 57 anos para a mulher. A mudança no cálculo da pensão por morte, que caiu drasticamente, então o que às vezes a viúva ou viúvo receberia 100% do que o companheiro recebia, né, a título de aposentadoria. Uhum. Hoje caiu para 50%, então reduziu muita coisa. Para aposentadoria especial também, que as pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos, né, à saúde ou à periculosidade, com a reforma colocou uma idade mínima de 60 anos, então é uma mudança bem drástica. Então foram, na verdade, foram mudanças que a gente pode dizer, de um ponto geral, negativas, né, para todos os beneficiários, né, doutora? A grande maioria foi negativa. O cálculo do benefício ele mudou muito também, então prejudicando a maioria dos trabalhadores. E no que tange, doutora, a idade mínima para aposentadoria, gostaria que a doutora faça um pouquinho mais. Como que foi afetado essa questão da idade mínima? Para quem estava faltando, por exemplo, mais de 2 anos para aposentar, né, em 13 de novembro de 2019, prejudicou bastante, porque antes a pessoa completava o tempo exigido para aposentar e ela aposentava independente da idade. Então, se tinha 30 anos de contribuição a mulher, ela aposentava. O homem, 35, aposentava. Se estava faltando mais de 2 anos em 2019, ela vai ter que obedecer uma regra aí de 57 anos para a mulher, se for na regra de pedágio, né, de 100%, até que a gente vai falar sobre essa regra. E Uhum. se for, no caso do homem, 60 anos. Então, e a aposentadoria por idade também, que aumentou de 60 para 62 anos no caso das mulheres. Então, Prejudicou acho que bastante. esses foram bastante. E, doutora, deixa eu lhe perguntar, quais as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição para quem já estava no mercado de trabalho? Eu tenho certeza que essa é uma pergunta que as pessoas se fazem em casa. Ah, eu estava no mercado de trabalho, qual é a regra de transição? Como é que funciona? Já foram implementadas? Já finalizaram? Já estão implementadas, só tem uma regra ainda que está em transição, que é a regra de idade mínima, que está Uhum. aumentando 6 meses, né, a cada ano. Hoje a gente tem 4 regras de transição, então, da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos a regra de transição de pontos, que é a soma da idade, e tempo mínimo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Precisa somar 91 pontos a mulher e 101 pontos o homem para que consiga requerer aposentadoria. A Ah, segunda regra, então a gente tem a idade mínima, que esse ano de 2024 está exigindo 63 anos e 6 meses, e 58 anos e 6 meses para a mulher, e 63 e 6 meses para o homem. bastante. Tempo mínimo também de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. A Uhum. terceira regra de transição é a de pedágio de 50%, que era para quem estava faltando de 2 anos ou menos para aposentar por tempo de contribuição em 2019. Então, um exemplo: uma mulher com 28 anos de contribuição em 2019, ao invés dela contribuir 30 anos e poder requerer aposentadoria, ela terá que contribuir 31 anos e aí ela pode pedir aposentadoria independente da idade dela, tá? A mais. E na regra de transição também, de 100% do pedágio, que é para quem estava faltando mais
de 2 anos. Então, usando o exemplo de uma mulher também, 27 anos de contribuição em 2019, faltavam só 3 anos para ela poder aposentar. Só Uhum. que ela entrou no pedágio de 100%. Então, ao invés dela contribuir 3, ela terá que contribuir 6 anos e ter idade mínima de 57 anos. Então, Então, essas foram as regras. afetou bastante. Quem estava ali para se aposentar, como a doutora falou, faltando 3 anos, vai ter que trabalhar 6 anos, o dobro do tempo. Então, isso acabou prejudicando bastante. Exatamente. E lembrando que a reforma da Previdência, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, quem ingressou na Previdência após a reforma de 2019 não tem mais direito a aposentar por tempo de contribuição, só vai aposentar somente por idade, né? Os 65 anos o homem e 62 anos a mulher. Bah, nossa, isso prejudicou bastante, porque eu me recordo, eu conheço pessoas que se aposentaram muito jovens, né? Por exemplo, antes dos 50 anos, isso há bastante tempo atrás. Isso a gente não vai mais ver daqui para frente, né? Isso está extinto pela INSS, né? Prejudicou bastante Sim, nesse sentido, né? Mas a gente também tem isso. a questão da longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais hoje, né, doutora? Isso é um dos fatores que faz na regra 3 de transição que eu citei, que é o pedágio de 50%, a idade é o que faz reduzir bastante o salário. Então, a regra de transição de 50% nem sempre vai ser interessante para poder requerer aposentadoria, porque vai ser aplicado o fator previdenciário, que vai ser determinado de acordo com a idade. Então, quanto mais jovem você pedir aposentadoria, menor será o seu salário. Pior você, Então, menos você. é, Resumindo, é isso, né? Se eu vou me é aposentar isso. top, por mais que eu tenha pontos, eu vou receber um valor bem menos do que eu contribuía. É exatamente isso. Então, hoje, como a gente tem diversas regras aí da aposentadoria, precisa ficar atento antes de dar entrada na aposentadoria, porque tem casos que às vezes você esperar 6 meses já dá uma diferença enorme no cálculo do benefício, então compensa às vezes aguardar. Ah, faz diferença. E, doutora, deixa eu lhe Faz. perguntar, no que tange a aposentadoria dos professores e do pessoal rural, como que ficou a nova regra? E, influenciou? Foi positivo, negativo? O que que a doutora pode me dizer? Os requisitos da aposentadoria dos trabalhadores rurais não teve alteração. Continua 55 anos de idade para a mulher, 15 anos de atividade. Para o homem, 60 anos e 15 anos de atividade. Mudou para que era quem pode requerer aposentadoria híbrida, né? Que é pouco falado também dessa modalidade, que é quando você faz a junção de atividade urbana e rural, e aí você somando, né, esses dois períodos, né, tanto urbano quanto rural, você chegar a 15 anos de atividade, você pode requerer a sua aposentadoria por idade híbrida, mas precisa obedecer à idade da aposentadoria urbana. Então, seria 62 anos para a mulher e os 65 anos para o homem. Já dos professores, né, teve algumas alterações, eles têm também duas regras de transição. Eu até vou dar uma coladinha aqui, porque foi muitas mudanças. Tem a Não, regra de mesmo. a regra de pontos, né, também para os professores, e a regra da idade mínima. Né? Uhum. Então, com essas duas modalidades, você consegue ainda antecipar, porque a regra geral mesmo, né, dos professores com a reforma da Previdência, para quem ingressou depois de 2019, a mulher precisa ter 57 anos e o homem ter 60 anos, ambos 30 anos desculpa, 25 anos de contribuição no magistério. Né? Lembrando que não precisa ser necessariamente só como professor, Pode ter os outro. coordenadores também têm direito, o diretor também tem direito, né? Assessores pedagógicos também podem se beneficiar nessa aposentadoria. O que prejudicou, assim como todos os benefícios, é o cálculo, que antes era feito 100% da média, né, que não tinha aplicação, hoje é 60% mais 2% do que exceder de 20 anos de contribuição para o homem e de 15 anos para a mulher. E é uma Então, pena, né? De forma geral, é uma pena porque prejudicou todos os beneficiários, mas principalmente também pela questão dos professores, né? Que são figuras tão épicas no nosso Brasil e que a gente precisa tanto, né, doutora? e pouco valorizados, né?
exatamente. Eu entendo a questão da idade, eu até consigo entender, mas a questão ali da redução para professor é realmente uma pena, né, doutora? Mas, É, enfim, muito. não somos nós que fizemos as leis, né? Nós só aplicamos, né, doutora? É, Acho que da nossa infelizmente, forma seria infelizmente. diferente, né? É. E, doutora, no que tange a reforma da Previdência, ela afetou os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou permanece da mesma forma? O benefício de auxílio-doença, ele não teve muita alteração, continua o mesmo cálculo, porque tanto na aposentadoria por invalidez, né, e o benefício por incapacidade, que hoje a gente chama de benefício por incapacidade temporária e permanente, né, mudou as nomenclaturas, mas é a questão do cálculo. Antes, uma aposentadoria por invalidez era 100% do cálculo. Hum, Hoje, eles fazem essa média de 60% mais 2% do valor que exceder. Só não vai aplicar, né, essa alíquota, né, em casos de acidente, então uma invalidez por um acidente, uma doença grave, aí não vai ser aplicado essa alíquota, mas de regra geral é 60%. Já os benefícios por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, eles não podem, a média não pode ultrapassar, né, o valor dos 12 últimos salários que ela contribuiu para a Previdência. Então, por exemplo, se uma pessoa vinha contribuindo ao longo dos anos sobre o teto e nos últimos 12 meses ela ficou em situação de desemprego, teve algum imprevisto e contribuiu, por exemplo, sob o salário mínimo, o valor do auxílio dela não vai poder ultrapassar um salário mínimo. meu, Então, prejudicou bastante, assim. nossa, nessa questão eu entendo também que prejudicou de forma substancial, né? Principalmente pela Sim. questão, tanto pela questão dos 60%, como por essa regra da média dos últimos 12 meses, né? Porque Por isso, assim, na reforma em si, não veio essa mudança, já vem sendo feito isso desde 2015, aplicado, né, o valor dos últimos 12 meses. Isso, o valor dos últimos 12 meses, a média dos últimos 12 meses, não pode ser inferior, na verdade, o valor não pode ultrapassar a média, por exemplo, se pegar todos os valores de 94 para cá e a média dela for o teto, só que os últimos 12 meses é mínimo, ela vai receber o mínimo. sobre o mínimo. E numa questão Uhum. que vem já passando de uma pandemia, né? E principalmente no caso do Rio Grande do Sul, onde várias pessoas perderam e vão perder o emprego, é uma situação complexa de forma geral, né? E triste ao mesmo Muito, tempo. muito, muito, porque por isso também a importância de você estar contribuindo para a Previdência, para você receber um benefício da Previdência, nem que seja o salário mínimo, pelo menos o seu sustento, às vezes você consegue Uhum. garantir, né? Já hoje em dia, o INSS ele tem optado mais por conceder as aposentadorias por invalidez por conta do cálculo ser menos vantajoso para o segurado, então é um custo a menos para a Previdência, então é muito. As pessoas às vezes ficam na ânsia, né, de aposentar por invalidez para não ficar passando por perícia periodicamente, então nem sempre é mais vantajoso. Então, tem casos que ficar recebendo o auxílio doença é mais vantajoso do que se aposentar por conta do cálculo. Sim, sim. Mas é sempre assim, né? É engraçado, mas às vezes a gente acompanha, né? Demora anos para sair uma aposentadoria no INSS, mas aí se for mais vantajoso para eles, eles concedem, né? É sempre assim. Exatamente. Fora a insegurança, né, que tem esse benefício aposentadoria por invalidez, o INSS pode chamar a qualquer momento para fazer uma perícia e cortar o benefício, que nem agora a gente deve começar agora no segundo semestre desse ano a passar por um novo pente fino, onde provavelmente muitos benefícios acabam sendo indeferidos indevidamente, e a pessoa vai ter que correr atrás, fazer novos laudos, perícia novamente para provar. Muitos casos tem que ajuizar para poder reverter essa decisão, então é complicado. Onde a senhora falou, aproveitando o gancho, que o INSS faz um pente fino e suspende. Sendo suspenso o benefício, a pessoa pode ingressar judicialmente e postular o pagamento desde a suspensão? Como é que funciona? Sim, sim, se ficar demonstrado que ela ainda possui aquela incapacidade para o trabalho, que ela não está apta a voltar às suas atividades, o INSS precisa restabelecer o benefício e fazer o pagamento desde a data da cessação.
Ah, ótimo, perfeito. Então, pelo menos essa garantia permanece e não foi mudada. Sim, o duro é assim, quando uma pessoa só está dependendo deste benefício para se alimentar, por exemplo, pagar suas contas, até que um benefício seja reativado, ela volte a receber, aí ela já está passando por apuros, né? É, porque às vezes não é questão de dias, às vezes é questão de meses ou anos, né, doutora? Exatamente, dependendo da justiça, pode É, demorar bastante tempo, por mais que o benefício de auxílio por incapacidade ele acaba tendo uma certa prioridade, né? Sendo mais célere, tem alguns casos que demoram entendo. É complexo mesmo. Tudo é demorado, muito. exatamente. Doutora, deixa eu lhe perguntar. Gostaria que a doutora explicasse de forma sucinta o que que é uma aposentadoria especial e qual que foi o impacto da reforma nas nas aposentadorias especiais. A aposentadoria especial, ela consiste em trabalhos com exposição a riscos, seja insalubridade ou periculosidade. Então, a grande maioria, ela aposenta com a regra de 25 anos de atividade especial, pode fazer junção de atividade insalubre e perigosa, e antes não tinha a idade mínima exigida, então, justamente tinha essa modalidade de aposentadoria para que você antecipasse e não prejudicasse tanto a sua saúde, né? Hoje, após a reforma, a regra geral é 60 anos de idade para poder requerer e 25 anos de atividade especial, né? Tem as outras regras, né, para dependendo do agente nocivo, então 20, 15 anos, mas é para quem trabalha subterrâneo, né? Então, em minas subterrâneas, esses profissionais têm direito a antecipar ainda mais a aposentadoria, mas a regra geral, 25 anos. Com a reforma da Previdência, para que os trabalhadores não fossem tão impactados com essa mudança, criou regra de transição. Então, se a pessoa estava exercendo atividade especial, já estava prevendo aí aposentadoria, hoje ela precisa ter 86 pontos, tanto o homem quanto a mulher. No que consiste esses 86 pontos? 25 anos de atividade especial, mais a idade, mais tempo comum, que é o que a gente chama quando você exerce uma atividade que não tem insalubridade ou periculosidade, precisa atingir 86 pontos. Impactou muito o valor do benefício também, que antes era 100% da média de 80% dos maiores salários desde julho de 94. Então, depois da reforma, é 60% mais 2% a cada ano que exceder aí aos 20 anos de contribuição no caso de homem e 15 anos de mulher. Resumindo, sempre na questão do valor do benefício, é sempre pior ainda do que a idade, né? Exatamente. Antes, a aposentadoria especial, ela era uma das melhores que tinha. Todo mundo brilhava os olhos para poder receber uma aposentadoria especial. Hoje já não. Hoje a gente pode pensar em outras formas de você conseguir um benefício melhor usando o tempo especial, mas fazendo a conversão que a gente chama, né? Que é quando tem um acréscimo do tempo em cima do tempo exercido em atividade especial. Então, a mulher tem direito até 2019 a 20% de acréscimo e o homem 40%. Então, às vezes, fazendo essa jogada, você consegue atingir uma regra de transição que não vai ter aplicação do fator previdenciário, onde vai ser feita a média de 100% do seu salário. Então, é importante analisar, porque hoje, de fato, a aposentadoria especial não é mais vantajosa que tem. E antigamente, como a doutora falou, né? A aposentadoria especial falava em aposentadoria especial, brilhava os olhos de todo mundo, né? Ah, porque eu vou aposentar Exatamente. especial, porque eu vou trabalhar só 25 anos. Hoje é diferente, né? As coisas realmente mudaram, né? Mudaram. E, doutora, no que tange a acumulação de benefícios, após a reforma da Previdência, como que ficou essa situação? Hoje, você, por exemplo, uma pessoa que vai se aposentar em dois regimes diferentes, né? Você tem o regime geral e o regime próprio. Então, ela vai receber na integralidade o valor de maior benefício. Então, vamos dizer que ela tem um salário do regime próprio de R$ 3.000 e R$ 2.000 foi concedido no regime geral. Tá. Desses R$ 2.000, ela não vai receber tudo. Só receberia integral se fosse até um salário mínimo, né? Que ninguém pode receber menos com benefício, um salário mínimo. Então, seria integral, ela receberia os dois integrais. Quando excede a um salário mínimo, aí você recebe o salário mínimo mais
aí depende do valor, que aí vai tendo uma porcentagem de corte. Então, se Nada. for um salário meio, por exemplo, R$ 1.800. Então, ela vai receber um salário mínimo mais 60% do valor que exceder ao salário mínimo. E aí vai indo de 40% do valor que exceder se o valor for superior a 2 salários mínimos. 20% se exceder a 3 salários mínimos e 10% se exceder a 4 salários mínimos. Então, assim, você não vai receber essa porcentagem sobre o valor total que ela teria direito, é só do valor que exceder, né? Conforme o valor. Nossa. Então, teve essa redução. E anteriormente, como é que era, doutora? Só para a gente passar um panorama de como é que era para os telespectadores. Era integral, você recebia os dois valores integrais, tanto, né, se fosse duas aposentadorias, se fosse aposentadoria e mais pensão por morte, você recebia esses dois valores integrais, agora não mais. Então, seja aposentadoria, a pensão por morte em si já houve uma redução drástica no cálculo, né? Que antes você recebia 100% do valor, hoje você recebe 50% mais 10% a cada dependente. Então, se a pessoa que tem direito a receber a pensão por morte for só a viúva, por exemplo, é 60% do valor ao qual ela teria direito. E independente do valor, né? Por exemplo, se a pessoa recebia R$ 3.500, a viúva vai receber 60% desses R$ 3.500. Exatamente. Muita redução. É muita redução, porque principalmente a gente ficou meio indignado, principalmente em muitos casos na pandemia, de pessoas que a gente tinha aposentado há pouquíssimos meses, um mês, 2 meses, faleceu. Então, nem ele, nem o trabalhador usufruiu desse benefício, dessas contribuições que ele fez aí durante 35 anos ou mais de contribuição, e nem seus próprios dependentes, né? Esse valor acabou ficando para o governo. Sim, sim, e realmente é frustrante, né? Principalmente para um profissional que faz, a gente sabe, né? Faz todo um esforço, às vezes, muito mais do que deveria, buscando, correndo, conversando com o juiz e tudo isso, aposenta a pessoa e a pessoa depois, quando vem a falecer, o dependente fica com 60%, é muito pouco. É É muito. muito pouco. Isso daí, e infelizmente até houve recursos para o STF para tentar conseguir a inconstitucionalidade desse cálculo, mas o STF entendeu que é constitucional e não tem o Mas que fazer, infelizmente. ela veio, a gente sabe, por uma questão financeira, né, se buscando, mas penso também que pela questão da idade que eu havia mencionado, porque as pessoas estão vivendo mais, doutora, o que que a doutora pensa? É, da desculpa em si é a questão do rombo previdenciário, que o valor não suporta, né, a demanda, o que recebe e tudo mais, mas acredito que seja o uso do dinheiro indevido, na verdade, em outros setores que não seja a previdência social. Então, por conta disso que a gente pode, né, falar que não está tendo o volume de dinheiro de arrecadação para custear esses benefícios. E deixa eu lhe perguntar, doutora, depois de falar de todas essas modalidades de aposentadoria, a gente fica com a cabeça cheia, né? Mas hoje, como que o cidadão ele pode escolher a melhor modalidade de aposentadoria para ele? Porque são tantas mudanças que às vezes as pessoas, vou lá e vou encaminhar minha documentação para o INSS, mas não é só isso, né? É escolher a melhor modalidade. Como que ele pode fazer isso? Hoje é importantíssimo, hoje é fundamental que qualquer pessoa que vá dar entrada na sua aposentadoria faça o planejamento previdenciário. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre o planejamento previdenciário por conta de todas essas alterações que tiveram, essas regras de transição que a gente tem vigente, então que cada uma delas vai garantir um valor de benefício. Então, às vezes, na ânsia de dar entrada na aposentadoria, o segurado dá entrada sem fazer essa análise e pode ter uma mudança enorme no valor do benefício. Uma coisa que precisa ser levada em consideração é que a aposentadoria é um benefício para o resto da vida. Vai chegar num certo momento, talvez ela não vai mais ter saúde para continuar trabalhando. Então, hoje é muito comum que os trabalhadores eles façam a soma das rendas tanto da empresa, né, seu salário que você recebe na empresa registrado, e também da aposentadoria. Só que esquecem que esse valor, o salário da empresa, uma hora você não vai receber.
Então, o custo vai ficando mais alto com medicação, com convênio médico. Então, é importante levar em consideração isso para que você tenha um benefício mais vantajoso na hora de requerer. Às vezes, vale a pena você esperar 1 ano, 2 anos. Hoje a gente já consegue fazer umas projeções também de quanto tempo, em quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento com a contribuição da Previdência. E também a gente consegue analisar em cada tipo de benefício quanto que você vai receber segundo a expectativa de vida. Então, fica mais fácil para o trabalhador conseguir escolher o benefício que é mais vantajoso. Óbvio que tem casos em que a pessoa está passando por necessidade, está desempregada e não tem condições de aguardar, né, você atingir aquele benefício que seria melhor, né, mais vantajoso para ele. Mas para quem pode, é muito importante fazer essa escolha na hora de aposentar, porque uma vez que você deu a entrada, sacou o primeiro benefício, não tem mais como cancelar. E deixa eu lhe perguntar, doutora, a doutora falou em planejamento previdenciário. Nesse sentido de planejamento, a gente não fala em, vou acessar o meu INSS e vou olhar lá uma simulação. O planejamento é diferente de uma simulação que o INSS apresenta, correto? Correto. Primeiro que a simulação do INSS geralmente traz um monte de informação errada. Acontece de ter muitos vínculos que estão em aberto no sistema da Previdência, ou se tem alguma contribuição que não está correta, se foi pago abaixo do mínimo. Então, o INSS não faz essa conta certinha de acordo com a sua carteira de trabalho. Então, por Uhum. isso que é muito importante analisar a documentação, analisar as carteiras, se houve pagamento de carnê, se o trabalhador serviu o exército, se tem atividade especial, tudo isso precisa ser levado em consideração Uhum. para chegar ao valor do benefício desejado. Então, o planejamento a gente consegue também posicionar para uma pessoa, olha, se você pagar sobre o teto, você vai conseguir um salário melhor. Principalmente para um contribuinte individual, né, o segurado facultativo, se está pagando, às vezes, um valor alto, achando que vai conseguir ter o retorno desse valor, muitas vezes acaba que está só pagando e não tem esse retorno financeiro. Tem situações que a gente fala para o segurado pagar sobre o salário mínimo e o valor do benefício vai ser o mesmo. Então, por isso, a importância do planejamento. Faz muito diferença, né? Ainda mais para. E eu penso assim, não só para as pessoas que falta 10 anos, mas para os jovens também pensar na aposentadoria, né, doutora? E já, Muito aprove... importante. e já aproveitando e encaminhando para a última pergunta, já estamos chegando no final do tempo aqui. Doutora, eu queria, na sua opinião, queria entender, contribuir para a Previdência Social ainda é mais vantajoso do que ter do que contribuir para uma previdência privada? O que que a doutora acha? Eu acredito que sim. É mais vantajoso, sim, pagar para a Previdência Social para ter direito à aposentadoria pelo regime geral, né, que é a Previdência. Por quê? Hoje não tem nenhuma previdência privada que vai garantir todos os benefícios que a Previdência Social garante. Esse seguro social que a gente tem, e a gente consegue ter acesso a ele, às vezes pagando um valor mínimo, né? Por exemplo, um MEI que paga 5% do salário mínimo, já vai garantir a ele a qualidade de segurado para requerer um auxílio-doença. Em caso de vir a faltar, né, em caso de óbito, o companheiro ou os dependentes podem receber uma pensão por morte e ainda garantir um salário maternidade, a aposentadoria por idade. Então, a contribuição para o INSS, você pode, né, óbvio, vai depender da sua condição financeira, você pode pagar um valor alto para conseguir ter um salário melhor ou você, se você não tem condições, você pode pagar um pouquinho todo mês que você não vai sentir o peso no bolso, mas você vai conseguir garantir que, por exemplo, na sua falta, os seus dependentes vão estar assegurados pelo menos com o salário mínimo para poder cuidar da subsistência. Então, a doutora Adriane Bramante, que é uma das referências na área do direito previdenciário, que ela fala isso. Então, que um benefício concedido é uma família protegida, e de fato é, porque a gente vê muitos casos de trabalhadores informais, principalmente, que estão trabalhando, mas não fazem a contribuição, às vezes pensam que vai demorar muito para aposentar, que a aposentadoria está longe, ou não priorizam isso, não pensam lá na frente e acabam não pagando. E acontece alguma coisa e a família fica totalmente desamparada. Então,
o recolhimento para a previdência eu acho que é essencial. Não que você pagar uma previdência privada, né, não seja interessante. Se você tem condições, né, isso já faria parte de um planejamento financeiro. Se você tem condições, ok. Mas eu acho que é fundamental a previdência social. Então, só para a gente fechar, planejamento previdenciário e contribuir ainda para a Previdência é importante, né? Como a doutora estava falando ali. Justamente pelo fato, né, que a doutora falou, principalmente desses trabalhadores informais, né, que às vezes morrem, falecem, acontece alguma coisa assim, e deixa uma família inteira desamparada, né? E pensando também pelo caso, pela situação das mães, né? A doutora mencionou ali, a gente acabou não falando aqui no decorrer sobre o salário maternidade, mas também é muito importante, né, doutora? É um auxílio ali que vem para ajudar a mãe num dos momentos ali que mais precisa, né? Então, isso é importante. Sim, sim, no momento que está ali o bebezinho pequenininho, sem poder trabalhar, né? É Não, essencial. não, justamente. Então, eu penso da mesma forma, que contribuir não é só, não é questão de ser necessário, mas eu acho que pode ser benéfico porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, hoje você não Exatamente. precisa, mas amanhã, quem sabe, você não esteja aqui e outra pessoa precise, né? Penso É igual um seguro de carro, a gente paga para não usar. Mas se exatamente. precisar, tem A gente como paga usar para depois, ajudar, né? exatamente. É, Queria te agradecer a tua disponibilidade, adorei o nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente tem aí pauta para mais uma videochamada, mais uma conversa. Foi muito bacana, doutora. Obrigada por participar. E gostaria de deixar aqui um momento aí para a doutora falar das suas redes sociais, deixar os seus contatos também. eu que agradeço pela oportunidade de participar desse programa, falando de um assunto tão importante que é a reforma da Previdência Social. Então, eu atuo já com direito previdenciário há muitos anos, desde 2006, antes mesmo de começar a faculdade em 2009. Então, é um assunto que rende muita coisa. Então, se você quiser acompanhar, a gente está toda semana postando conteúdo novo, falando sobre aposentadoria, sobre alterações que vem acontecendo. Então, se você quiser me seguir no Instagram, é doutora.lisiane Ernst. Então, fica aí o meu convite para vocês seguirem. Doutora, muito obrigada. E lembrando vocês, nossos espectadores, que nós estamos no canal 14 da NET e em todas as plataformas digitais. Obrigada.